O ano está se findando. E juntamente com ele, muitas outras coisas. Muitos que iniciaram juntamente conosco neste ano, não chegaram ao fim deste ano. Não estão mais conosco. Muitos planos foram frustrados. E muitas vezes nós deixamos que muitas dessas coisas que acontecem para trás, né, atrapalhem o nosso avanço. E eu estava meditando a respeito disso, e a palavra de Deus, ela retrata muitas coisas a respeito desse tema. E eu escolhi um deles para a meditação desta noite, que eu tenho certeza que, assim como falou ao meu coração, falará também ao coração de cada um dos irmãos. Na palavra de Deus, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela cita muitas mulheres, né? Muitas mulheres. E os irmãos têm noção, têm ideia de quantas mulheres a Bíblia menciona do Gênesis ao Apocalipse? Tirando a Meire aqui, que eu acho que ela sabe, né? Que eu comentei com ela. Em torno de 800 mulheres. Em torno de 800 mulheres que são citadas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Do Gênesis ao Apocalipse, 800 mulheres. Mas em uma ocasião, o próprio Jesus fez menção para que essa mulher fosse lembrada. Os irmãos se lembram de quem era essa mulher? Quem? Não. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Fala a respeito da vinda do reino de Deus. E aqui nesta explanação aos seus discípulos, Jesus ele fala uma frase que perduraria até os nossos dias. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Muitas vezes a gente para analisar outras personagens bíblicas, né, que tiveram a sua história de forma vivida, né, de forma impactante na história do povo de Israel. Mas essa mulher aqui em especial, ela merece ser lembrada não por ela ter vivido de uma forma que impactou de forma positiva a história do povo de Israel, mas sim por uma ação negativa que ela fez, que lhe custou muito caro. Nós bem sabemos que a história da mulher de Ló é cercada de uma série de fatos que aconteceram, né, naquela região, desde o período em que Ló se apartou de Abraão, seguiu ali para as campinas do Jordão, né, que era uma região bonita, uma região fértil, né? E Abraão, por sua vez, pegou ali o deserto. Abraão sabia que a bênção não estava na região ser fértil ou não, mas sim no Deus que o acompanhava. A certeza dele era essa. E por isso ele não temeu. Eu posso estar no deserto, se Deus estiver comigo, ali é céu. Esse era o pensamento dele. E naquela jornada de Ló, ele foi parar naquela cidade onde o povo era um povo rebelde, era um povo insubmisso, era um povo que andava contrário todas as leis de Deus. E quando Deus se manifestou a Abraão e disse para Abraão que iria destruir aquela cidade, Abraão intercedeu por Ló. Senhor, mas se tiver um justo ali, falou assim, por causa daquele justo eu pouparei aquela cidade. E ali ele se referia ao seu sobrinho, Ló. E bem sabemos que
nas vésperas ali do acontecimento, onde Deus haveria de destruir aquela cidade, Deus mandou ali os seus anjos para resgatar a família de Ló. E foi necessário, se vocês forem ler com atenção toda a história, foi necessário os anjos pegarem eles pelas mãos e os tirarem da cidade. Havia um tempo, havia um limite para que eles saíssem daquela cidade, e aquele tempo estava se esgotando e ele estava se demorando demais em tomar a decisão, em sair, em agir. Foi necessário os anjos pegarem eles pelas mãos e arrastarem eles para fora da cidade. E assim eles se salvaram. Mas chegou num determinado ponto e os anjos falaram assim: olha, vá e não olhes para trás. E chegou num devido ponto daquela jornada, a mulher de Ló virou-se e olhou para trás. E naquele momento ela se tornou uma estátua de sal, diz a palavra do Senhor. Mas por que sal? Podia ser uma estátua de pedra, de bronze, de ferro, né? Por que sal? Qual que é a simbologia nisso? Nós bem sabemos que o povo de Deus, quando eles saíram dali do Egito, andaram pelo deserto, entraram na terra de Canaã, eles tinham ali o contato com aquela região do Mar Morto, onde era uma região que era infértil, que não tinha vida, que era improdutiva, por causa da quantidade de sal. E nós bem sabemos também, segundo a palavra de Deus, que também está descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23, ou Juízes 9, 45, os irmãos podem olhar depois essas referências, fala que a terra onde o sal é aspergido, ou seja, é jogado, é derramado, ela se torna estéril. Então existe sim uma simbologia por trás desse ato. Ela poderia se tornar estátua de qualquer outro produto, mas ela se tornou de sal. Mas o que levou a mulher de Ló olhar para trás? Por que ela foi motivada? O que movia dentro dela o olhar para trás? Queridos, o apego. O apego às coisas transitórias desta vida. O apego aos bens materiais, o apego à sua casa, o apego à vida que vivia. Tudo isso movia ali no seu coração, a motivando a olhar para trás. Ela não queria abrir mão daquilo que ela já tinha conquistado. Lhe doeu abrir mão do que ela já tinha conquistado. Ela desejou voltar. E quando ela olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Nada daquilo que ela desejava, que estava lá em Sodoma, que estava sendo destruído pelo flagelo de Deus, poderia trazer algum benefício para a sua vida. Tudo aquilo dali não valia de nada, era estéril, não tinha valor para ela. Deus nos ensina, queridos, quando Ele fala aqui no livro de Lucas, capítulo 17 e 32, que nós também não devemos olhar para trás. Nós devemos sim olhar para frente. Estamos findando um ano, finda-se um ciclo. Assim como nos dias de Noé e de Ló, muitos se relutam em abandonar velhos costumes, velhas práticas, desejos e paixões de suas rotinas diárias, vividas durante um ano todo. Agora, se nós pararmos para pensar quantas destas coisas não vai contribuir em nada para a nossa vida para com Deus, poucas coisas, queridos, nós vamos colocar do lado que nos aproxima de Deus.
Assim como nos dias de Ló, ou nos dias de Noé, que aconteceu a mesma coisa. Houve um período, um momento em que a porta se fecha, assim como se fechou aquela arca. A porta também se fechará. A porta também se fechará. E não haverá como retornar, não haverá salvação, não haverá esperança, não haverá para aqueles que olharem para trás. A exemplo de Noé, quando ele começou a construir aquela arca, todos ali zombavam dele, todos ali criticavam a respeito da sua ação, construir uma arca no local onde não tinha um rio para mover aquela arca, e ele advertia aquele povo que haveria de chegar um dilúvio, haveria de chegar o fim, mas eles o taxaram de louco, não dando crédito àquilo que Deus estava mostrando, mas dando valor àquilo que eles tinham na mão, ou que os seus olhos contemplavam, ou aquilo que o seu coração desejava. Nos nossos dias, queridos, nos nossos afazeres do dia a dia, nós andamos em busca daquilo que na maioria das vezes agrada apenas o nosso coração, mas não nos aproxima de Deus. E quando nós buscamos, valorizamos e buscamos essas coisas, a nossa tendência é de escolher estar na casa de Deus e estar fazendo aquilo que agrada o meu coração. Certamente você escolherá fazer aquilo que agrada ao seu coração. Certamente quando você caminhar em direção a Deus, você se lembrará do prazer que você tem ao sentar para assistir um filme, um bom filme, ou sentar para conversar numa roda de amigos, ou se deleitar com uma boa refeição. Você valoriza muito mais aqui, e fala assim, não, isso aqui eu faço depois, deixa eu, entendeu? Então é dessa forma, querido. E na maioria das vezes nós deixamos as coisas de Deus em detrimento daquilo que agrada ao nosso coração, daquilo que nos atrai, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz sentir alguém. Porque nós, enquanto seres humanos, andamos em busca de significado, querido. Andamos em busca de sermos reconhecidos como alguém ou como algo. E nessa busca, na maioria das vezes, os homens se perdem. Na maioria das vezes, o homem se perde. E a palavra de Deus ela é bem clara com respeito àqueles que botam a mão no arado e olham para trás. Os irmãos se lembram o que diz a palavra de Deus com respeito a isso? Vamos abrir lá, Lucas capítulo 9, 62. Lucas 9, 62. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, querido, quando você está nesta jornada de santificação, porque, querido, não se engane, a santificação ele é um processo que inicia no dia em que você aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua vida. Abra um parêntese aqui, não é você que aceita, mas o Espírito Santo trata no seu coração e cria essa predisposição em você, de você estar na presença de Deus. É Ele que move em você, e isso, querido, já é um significado para a tua vida. O você estar aqui já é um significado na tua vida. Significa tão somente que Deus moveu em você, trazendo você aqui nesta noite, para ouvir a sua palavra. Estamos aqui atendendo um chamado de Deus. E ele fala: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso aconteceu com a mulher de Ló. Ela estava no caminho, queridos. Você notem bem que ela estava no caminho da salvação, ela estava já fora da cidade, mas em um determinado ponto, já longe da cidade, ela olha para trás. Quantos, queridos,
que caminham no caminho da verdade, no caminho do Evangelho, adorando e servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, mas num determinado ponto da sua vida, ela para e olha para trás. É a mesma coisa. Enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, diz o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. É o Senhor, querido. Então nós temos que nos cuidar para que nós não venhamos a retroceder. Porque a palavra de Deus ela também fala, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que se nós não somos dos que retrocedem, e se retrocedermos, a sua alma não se compraz em nós. Nós, se retrocedermos, queridos, nós não alcançaremos o favor de Deus. Hebreus capítulo 10 diz isso, 38 e 39. Nós não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam. E o apóstolo Paulo também, quando ele trata dessa questão, ele fala com muita propriedade a respeito disso. Ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão. Não é isso que ele fala? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Se puder colocar para nós aí, eu gostaria de ler com a igreja esse texto. Filipenses 3, 13 a 14. Diz aqui a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Agora, uma coisa eu digo, querido: o que nós fazemos hoje aqui, ele produz resultados e frutos futuros, frutos vindouros. Nós vamos colher esses frutos lá na frente. As nossas ações e atitudes hoje, elas vão nos levar a um patamar lá na frente que Deus tem preparado para cada um de nós. Da mesma forma, aquilo que nós fazemos lá para trás. Muitas vezes hoje nós sofremos por decisões erradas, por caminhos errados, e hoje colhemos os frutos. Então, queridos, olha, o semear é livre. A gente lança a semeia que a gente quer, mas a colheita, ela é inevitável. Você vai colher aquilo que você plantou. Então disso não se engane. Mas disso tudo você esqueça lá para trás. Se você tiver que colher o seu fruto aqui no presente, colha. Passe pelo processo, mas não olhe para trás. Mas não deseje nada daquilo que você viveu lá atrás, mas olhe para frente. Para frente. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo, porque Cristo é o nosso alvo. Qualquer outra coisa que atrai o nosso coração nos desvia do propósito de Deus. Para onde, queridos, temos andado olhando? Hoje pela manhã nós estivemos estudando aqui a respeito dos 10 mandamentos. E entramos ali no primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Interessante esse texto, lá do livro de Êxodo. Aí, meditando sobre isso, não terás outros deuses. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho que me prostrar diante de imagem de escultura, não vou colocar ninguém no lugar de Deus. Tá, tudo bem, tá certo, não está errado, mas e que mais? Queridos, já pararam para pensar que muitas vezes nós nos atemos apenas em questões básicas e nos esquecemos de aprofundar um pouco mais? O eu não me prostrar diante de imagens de escultura, não adorar outros deuses ou falsos deuses, implica que eu preciso adorar o Deus verdadeiro, eu preciso servir ao Deus verdadeiro, eu preciso estar à disposição do Deus verdadeiro.
Eu preciso estar constantemente me alimentando do Deus verdadeiro, pensando no Deus verdadeiro, adorando o Deus verdadeiro, me submetendo ao Deus verdadeiro. Isso é não adorar outros deuses, não ter outros deuses diante de mim. É você ter um único Deus. Só que isso, querido, significa muitas outras coisas. Lá no Catecismo Menor fala 23 pontos que você tem que aplicar na sua vida para você não ter outros deuses diante de ti. Não é só não adorar, não é só não se curvar. Então, para onde você tem olhado, querido? Para o seu único e verdadeiro Deus ou para as coisas transitórias desta vida? Se você tem olhado para o seu único e verdadeiro Deus, que é o seu alvo, que é aquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa vida com Cristo Jesus, no reino dos céus, sabendo que nós aqui somos peregrinos, isso implica em decisões importantes na sua vida, que você não pode negligenciar, em momento nenhum. O que você fez em 2024, você não pode mudar. Mas a partir de hoje, dia 29/12 de 2024, às 19 horas, 19 horas, né? Mas a partir de hoje, deste exato momento, neste segundo, você pode mudar esse contexto, você pode mudar essa história. E só depende de você, querido. O primeiro ponto é você ter conhecimento disso. É você ter a clareza de que você precisa tomar essa atitude. E assim nós cultivarmos uma vida mais próxima de Deus. Lembre-se da mulher de Ló. Avançou, saiu da cidade, já estava bem distante, mas em um determinado ponto da sua vida ela olhou para trás e desejou tudo aquilo que ela tinha deixado lá. Se perdeu próximo de alcançar a salvação, próximo de alcançar a libertação de tudo aquilo que aprendia. Finda-se o ano, nosso dever é avançar, nunca retroceder, não se perder olhando para o passado. Então perdoe, ame, aplique-se na obra de Deus, desate as amarras que têm prendido você e que têm impedido você de servir a Deus, querido, e seja diferente neste ano que se inicia 2025. Vai virar o ano dia 31/12, mas no dia 1º os mesmos problemas estarão ali, as mesmas barreiras estarão ali, as mesmas dificuldades estarão ali, as provações estarão ali, as tentações estarão ali, as decisões a serem tomadas estarão ali diante de você. O que resta a cada um de nós fazer é tomar decisões, atitudes que nos façam avançar, que nos levem mais perto de Deus. Se você não leu a Bíblia, querido, neste ano, leia. Se você não se dedicou à oração, ore. Se você não jejuou, jejue. Se você não congregou, congregue. Se você não dizimou, dizime. Se você não participou das reuniões de oração, participe. Quer resultado diferente para a tua vida neste ano que se inicie? Mude de atitude, é simples. Mude de atitude. Mas nunca mude a direção. O seu alvo é Cristo. O que nós precisamos mudar é aqui dentro. É aqui. A forma como nós olhamos e entendemos o que tem acontecido à nossa volta. Os dias são maus. O inimigo nos espreita e nos cerca de todos os lados. Mas nós bem sabemos que somos vencedores. Quer vivamos, quer morramos. Viveremos para Cristo. Se morrermos, estaremos com Ele, morreremos com Ele. É assim que funciona, querido. O apóstolo Paulo, ele falava que para ele o morrer era Cristo. O morrer para ele era lucro, né? E o viver era Cristo. E assim deve ser a nossa vida para com este mundo, querido. Somos peregrinos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar.
no dia 25/12/2025, ao reunirmos novamente, poderemos não estar presente. Mas nesse percurso, querido, enquanto estamos respirando com vida, temos a oportunidade, queridos, de reconciliação, temos a oportunidade de perdoar, temos a oportunidade de amar, de nos unir, de nos envolver, de nos comprometermos mais com a obra de Deus. E a pergunta que fica é: para onde tens olhado? Para que lado você tem olhado? Lembre-se da mulher de Ló. Não se esqueça disso. Já fora da cidade, próximo de alcançar a sua liberdade, ela olhou para um lado que não deveria olhar. Um lado que não iria lhe proporcionar absolutamente nada. E virou uma estátua de sal. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar todos os propósitos do seu coração para esse próximo ano que se inicia. 2025 trará os seus desafios, os seus problemas, mas certamente estaremos com o Senhor, e com o Senhor seremos mais que vencedores. Ele nos prometeu que iria nos livrar nas tribulações e não da tribulação. Então que possamos de fato confiar constantemente no Senhor. Não importa o que passarmos, não importa o que vivermos, não importa os desafios, confiar em Deus e fazer o melhor que podemos. E esperar no Senhor, na sua providência. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na sua presença.